Pessoal, estamos estudando ainda sobre o tema da salvação e vamos ver agora nesse trecho a importante atuação e a influência do plano da salvação no tempo presente. Então nós vimos já no slide anterior que é a porta de entrada para o plano de salvação na nossa vida, ou para que nós sejamos inseridos no grande plano de salvação que foi criado por Deus, né? Isso é incontestável. Nenhum estudioso de soteriologia contesta essa questão da criação do plano da salvação em Deus, né, o seu único autor, o desenvolvimento do plano da salvação através de Cristo e a nossa entrada para esse plano da salvação no tempo presente, na aceitação da salvação em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Vimos no slide passado a justificação e a regeneração atuando como uma anistia de Deus em relação ao tempo da ignorância, todo aquele tempo que abrange antes de nós entrarmos em contato com o plano da salvação, antes de nós sermos incluídos dentro do número dos salvos, né? E agora nós vamos ver como que essa salvação está agindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e principalmente como nós nos mantemos dentro do plano da salvação. Amém? Então, continuando, quando estamos falando do tema da salvação, estamos abordando isso dentro de uma perspectiva tridimensional. Então, existe a salvação para o passado, que é o que nós já tratamos, né? A justificação e a regeneração, o grande perdão de Deus em relação às nossas obras, nossas atitudes tomadas no tempo da ignorância. Esse perdão virá sobre a vida daqueles que aceitarem a Cristo Jesus como Senhor na sua vida e foi incluídos no plano da salvação, no plano do perdão através da ação de Cristo, né? A remissão de Cristo no Calvário. E o que acontece? Tratamos da questão do passado, vamos tratar agora da questão do presente, num próximo vídeo, acerca da questão das consequências da salvação, o perdão de Deus no passado, a salvação mantida no presente, a forma como nós nos mantemos incluídos dentro do plano da salvação e as consequências dessa atitude para o futuro, né? Então isso nós vamos ver no próximo slide. Agora estamos tratando da salvação no presente, o tempo presente, o tempo do já, do agora, o momento em que estamos vivendo, como nos mantemos dentro do plano da salvação, como vamos nos manter dentro desse grande projeto de Deus. A forma indicada pela Sagrada Escritura, a única maneira indicada pelo Senhor para nos mantermos dentro do plano da salvação é através da santificação. A santificação é a chave, a santificação é a atitude correta da pessoa que quer permanecer dentro da salvação. Porque a graça, como nós já explicamos, é o favor imerecido, é o dom, né? do grego doma, é o presente de Deus. Então, se nós recebemos a salvação como um presente de Deus, um dom, um favor imerecido, uma atitude que foi tomada por Cristo em nosso favor e é atribuída a nós por meio da graça e da misericórdia dele, esse presente que vem para nós dessa forma, que vem para nós como uma doação por parte de Deus, nos inclui de forma bastante tranquila dentro desse plano. Então o Senhor não coloca obstáculos, nem coloca dificuldade para que qualquer pessoa, e a forma de entrar nesse plano, né? Qual é a exigência? Essa é a palavra. Qual é a exigência da parte de Deus? O que vai definir se a pessoa vai ser incluída ou não? É simplesmente o fato dela crer. Se ela crer, ela será incluída. Se ela não crer, ela já está condenada, como Cristo diz através da palavra. Então esta é a condição. Se Deus tem alguma condição em relação ao plano da salvação, é esta: é crer. Crer em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, apenas a atitude de crer e de não crer é aquilo que fará a diferença entre aqueles que são salvos e aqueles que estão condenados. Não é uma questão de exclusividade de um grupo. Também não é a questão de pessoas serem melhores do que as outras. Não existe um grupo na sociedade que é melhor do que o outro. O grupo dos religiosos, o grupo dos viciados,
o grupo dos homossexuais, o grupo de tantos outros grupos que são criados dentro da sociedade. Tudo isso é artificial. Todas as pessoas nasceram debaixo de uma mesma condição. Todas nasceram como pecadores. Um pecado herdado a partir de Adão. Então, independentemente da origem desta pessoa, da família em que tenha nascido, da condição em que ela nasceu, todas estavam niveladas dentro dessa mesma situação. E qual é a porta de entrada para a salvação? O fato de crer ou de rejeitar. Então, se creu, independentemente do lugar em que de onde venha, independentemente da condição em que estava, se ela creu, ela torna-se participante do plano da salvação. E tudo aquilo que ela havia feito debaixo do tempo da ignorância é perdoado e é esquecido por Deus. Ela é uma nova criatura em Cristo, a partir da sua atitude, da sua decisão de crer. Agora, se ela tomou essa atitude, se ela já tomou essa decisão para Cristo, ela já está incluída no plano da salvação, a partir de agora é uma atitude dela. Ela tem que zelar por isso. Ela recebeu um presente, alguém chega para você e te dá um presente muito caro, um presente muito valioso, e entrega e confia nas suas mãos. E dá para você. E fala, se beneficie dele a partir de então. Né? Faça com que esse presente venha trazer para você muitos bens, venha trazer muita alegria, muita felicidade, né? Que você possa aproveitar dele. Agora, o presente é recebido, mas de que forma ele é mantido? De que forma nós fazemos a manutenção do presente de Deus para a nossa vida, chamado salvação? A manutenção desse presente, de forma que nós possamos continuar sempre aproveitando dele, continuar sempre nos beneficiando dele, indicado pela palavra de Deus, a santificação. Como o texto que foi mencionado aqui nesse slide, da ação tridimensional, no tempo presente agora diz: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então existem alguns pontos chaves desse texto. Primeiro, a própria palavra santificação. A palavra santificação traz um sentido muito claro e muito específico na Bíblia acerca de separação. Santificação é separação. Separação do quê? E para quê? Separação para ser exclusivo. Nós somos agora exclusividade de Deus, como o Senhor fala em outros lugares da sua palavra, que separou para si um povo santificado, um povo de boas obras, um povo que será agora exclusivo seu, uma nação de reis e sacerdotes, como diz em Apocalipse. Então, o ato da santificação significa separação. Quando nós tomamos a decisão de que na nossa vida, aquilo que vai ser referencial, aquilo que vai ser importante, o ato que vai ser praticado ou não, a decisão que nós vamos tomar será sempre levando em consideração que nós somos pertencentes ao povo de Deus, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, levando sempre em consideração que nós temos um compromisso com Deus, nós temos um pacto, nós temos uma aliança. Então, da mesma forma como nós podemos observar na nação de Israel, quando o Senhor, no Monte Sinai, fez uma aliança com eles. Inclusive, o nome mais adequado a se dar ao Antigo Testamento é a Antiga Aliança, porque é isso que o Antigo Testamento é uma aliança, é um pacto entre Deus e um povo. Então Deus escolheu o povo de Israel dentre as nações para ser um povo seu, separado, zeloso e de boas obras. Agora, sobre a nação de Israel, imperava o quê? Imperava as leis de Deus, né, que são as exigências de Deus para cumprimento da aliança, e assim o povo possa permanecer nessa aliança, possa permanecer dentro desse pacto com Deus. Então, para que a aliança pudesse ser mantida, haviam leis, e as leis teriam que ser cumpridas. Uma vez que as leis fossem cumpridas, o povo permanecia na aliança, e o povo permanecendo dentro desta aliança, Deus iria ser o seu Senhor, e o reino de Deus sobre Israel traria benefícios diversos, como a manutenção da sua existência,
a manutenção da sua paz, a abundância, né, a abundância no sentido material, no sentido espiritual. Então, esses são os benefícios que Israel estava tirando dessa aliança. E para se manter nessa aliança, tinha que se manter dentro daquilo que Deus havia determinado por meio das leis. Então, essa aliança do Antigo Testamento, essa aliança de Israel, ela é um símbolo. Como Paulo fala que essas coisas do Antigo Testamento são para nós um espelho, são para nós imagens, figuras. E da mesma forma que essa aliança foi importante para Israel, trouxe benefícios para Israel, Israel, enquanto se manteve debaixo dessa aliança, foi uma nação próspera, uma nação abençoada, e teria que ser uma nação referencial para as demais, porque o que Deus estava fazendo quando escolheu Israel não era simplesmente abandonando todos os outros povos, mas Deus estava escolhendo um povo pequeno, um povo desprovido, um povo com pouca significação dentro do contexto mundial. Havia outras nações muito maiores do que Israel, como o Egito, né, a Babilônia, os hititas, né, o povo mais antigo, mas que também nessa época também era uma grande nação, e outros povos até que tinham mais condições bélicas, mais condições financeiras, mais condições numéricas, né, um povo mais abrangente do que Israel. Mas Deus escolheu Israel, por quê? Porque através de Israel Deus mostrou a sua glória. Mostrou a sua glória, o seu poder, a sua autoridade e a sua vontade, através das suas leis. Israel teria que ser um povo referencial. Um povo que iria trazer o exemplo daquilo que Deus espera e daquilo que Deus pode fazer. Os milagres que Deus fez através de Israel. Abrindo o mar vermelho, né, trazendo proteção para eles, a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, fazendo Israel vencer as batalhas, colocando Israel dentro da terra prometida, né, conforme promessa feita aos patriarcas. Tudo isso que Deus fez na nação de Israel era para quê? Para que todos esses atos se refletissem nos povos em volta, e os povos buscassem a Deus como referência àquilo que Deus faz através do povo de Israel, o povo da aliança. Então essa aliança, ela é um tipo, ela é um símbolo, ela traz para nós exatamente o significado daquilo que Deus também faz na nossa vida no Novo Testamento, só que de forma muito mais abrangente, de forma muito mais plena. Então a nova aliança, que é aquela que nós temos em Cristo, também é uma aliança, também é um pacto, também tem exigências. Então, dentre essas exigências, por exemplo, Cristo falou, Cristo deixou isso muito claro, quando ele diz, por exemplo, que vós sereis meus amigos quando fizerem o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos quando fizerem o que eu vos mando. Então o Senhor toma a posição de Deus, toma a posição de líder da nossa vida. Toma a posição de Senhor sobre nós. Paulo, Pedro, João, sempre quando se referem à sua condição em relação a Cristo, Judas também, que escreveu uma carta, sempre quando eles mencionam a sua condição em relação a Cristo, eles falam que são servos de Cristo. E servos no sentido de escravo mesmo, porque Paulo, por exemplo, na sua carta diz, Paulos rodulos, Kyrion, né, Senhor, Cristo, Jesus Cristo. Então, sempre que ele usa o termo doulos, ele está se referindo não a servo, no sentido que nós entendemos de serviçal, de pessoa que presta um serviço, mas ele está trazendo o sentido de escravo, de pertencente a. Então, todos esses homens de Deus se sentiam pertencentes a Cristo, se sentiam pertencentes ao Senhor, sentiam que Cristo, de fato, reinava sobre as suas vidas, era dono das suas vidas, dono da situação. E de forma semelhante, nós também temos que ter esse entendimento. Nós também temos que ter este ponto de vista, chegar a essa conclusão de que se Cristo não for Senhor sobre a nossa vida, se Cristo não reinar sobre a nossa vida de fato, se Cristo não governar sobre a nossa vida, nós não vamos ter condição de nos mantermos dentro do plano da salvação. O plano da salvação veio através da graça. Ele não foi pago por nós. Cristo pagou ele na cruz do Calvário. Cristo trouxe a obra de justificação, de regeneração, pagou pela nossa dívida, nos religou com Deus. Nós somos instantaneamente salvos quando nós aceitamos a Cristo.
Cristo nos refaz a nossa ligação com Deus imediatamente. Nós temos paz, nós temos comunhão com Deus, nós temos salvação e vida eterna. O ladrão da cruz não teve tempo de tomar quaisquer outras atitudes na sua vida. Não teve tempo de realizar boas obras, nem dar dízimo na igreja, nem realizar qualquer outro tipo de ação. A única ação que teve tempo de realizar, e ele de forma muito inteligente fez um bom uso do seu livre-arbítrio, pelo menos neste momento da sua vida, e o fez no momento certo, diante da pessoa certa, foi: Filho, Cristo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Porque ele sabia que ele estava ali porque merecia. Era simplesmente a recompensa por aquilo que havia feito. A lei da semeadura, ela vai se aplicar a todos. Ninguém vai escapar dela. Mesmo aqueles que estão salvos. Mesmo aqueles que foram justificados, que foram regenerados. Ou seja, diante de Deus você não deve mais nada. Você está em plena comunhão com Deus a partir da salvação em Cristo. Só que você plantou algo. Você semeou algo. Então o fruto daquilo que você plantou, você vai colher. Se você matou, se você roubou, se você sequestrou, se você infringiu a lei, você terá que ser preso. Você vai preso. Vai ter que cumprir um tempo na penitenciária, com medida de restauração, de reestruturação social. Mas a sua dívida você jamais poderia pagar diante de Deus. Você jamais poderia alcançar salvação. Você alcançou salvação em Cristo Jesus, através da justificação e a regeneração operada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou sua dívida diante de Deus. Então, diante dos homens você deve. Inclusive, não somente essas questões criminais, mas outras coisas diversas. Diversos tipos de sementes ruins que são plantadas ao longo da vida. Problemas familiares, problemas na saúde, problemas financeiros, fruto de sementes ruins, de uma plantação ruim, de atitudes erradas, e que vão brotar no determinado momento e vão ter que ser colhidas. Colhidas com lágrimas muitas das vezes, mas serão colhidas. Mas a atitude daquele que é salvo é diferente. Ele assume uma postura de coragem e uma postura correta diante dessas situações. E mesmo diante de uma colheita ruim, devido às suas atitudes erradas, ele não desanima, ele não desiste. Ele permanece firme, porque ele tem esperança. Esperança da vida eterna. É essa esperança que precisa ser mantida. Mantida através do quê? Mantida através da santificação, aliança com Deus, separação do mundo, exclusividade para Deus. Você a partir de agora é uma pessoa exclusiva. Você a partir de agora é uma pessoa que tudo que faz leva em consideração qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade perfeita de Deus em relação a essas situações. O que Deus espera de mim. O que Deus espera de você. Isso é santificação. Santificação é levar Deus em consideração. Então muitas pessoas têm sido salvas, têm sido chamadas. Inclusive Cristo fala, muitos serão chamados. Muitas pessoas são chamadas. Todos são chamados na verdade. O Evangelho chama todos à salvação. E muitos atendem a esse chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E essa diferença entre os muitos chamados e os poucos escolhidos está exatamente na atitude de santificação ou na atitude de desprezo em relação a esta obrigação. Está na atitude de manutenção da aliança e manutenção de um compromisso, de um pacto com Deus, ou tratar de forma leviana esse assunto e acabar por perder a sua salvação. Então a salvação não é tirada por como Deus estivesse excluindo a um ou a outro, mas a salvação é perdida. Nós caímos, nós decaímos do status de salvo, perdemos a situação de salvação. Por quê? Por causa das atitudes, por causa da nossa falta de responsabilidade diante de Deus, nossa falta de responsabilidade diante daquilo que Deus espera de nós. Continuando o nosso aquilo que estamos falando sobre a salvação no tempo presente, a gente também tem que manter sempre a atenção na situação de que o tempo é dinâmico, né? O tempo está sempre envolvido com dinamismo.
Para Deus, tudo é simultâneo, passado, presente e futuro estão acontecendo num plano simultâneo, porque Ele é eterno.